sempre as pequenas expressões próprias de Portugal. Nós em Portugal somos sempre um pouco mais complicados, dizemos fechar a porta à chave, no Brasil dizem chavear. É bastante mais simples, não é? E tendem a simplificar as coisas, mas pelo menos a nível da grafia podíamos procurar uma unidade, não é verdade? Também a expressão que o Dr. Miguel, o vocábulo que o Dr. Miguel Real aqui utilizou e que é comum em Portugal, mulato, não é? Noutros países é considerado um pouco politicamente incorreto, está associado na sua origem a um animal, que é a mula, não é verdade? Assim como o cabrito também está associado à mula, e no Brasil também o cafuso tem um certo sentido pejorativo e em alguns países dá-se uma certa preferência ao mestiço, em detrimento da palavra mulato ou cabrito, não é verdade? Mas isso, enfim, são idiosincrasias que permanecerão sempre. Agora, realmente a grafia era algo que seria desejável no sentido da unificação. Muito obrigado. Eu gostaria, o mais rapidamente possível, tentar abordar essas questões que foram levantadas aqui, em primeiro lugar pelo Dr. Paulo Bosch, que me pareceu muito apropriado, em seguida pelo Dr. Carlos. Primeiramente, no tocante à questão as populações dos nossos países estariam suficientemente motivadas para tudo isso que estou falando? Não, não estão. Não estão porque exatamente um dos desafios nossos é dar maior visibilidade ao tema e à própria CPLP. Então, um exercício como este contribui muitíssimo. O exercício, como foi feito há 4 dias atrás, contribui muitíssimo. E nós temos, da Companhia, que multiplicar tudo isto. Temos que publicar artigos nos jornais, temos que falar nas rádios, temos que ir para a televisão. O filho do Zé Aparecido, agora, por exemplo, estava mencionando, né, o Zé Fernando, presidente dessa comissão que se criou lá no Brasil, vai organizar agora na metade do ano um grande seminário que propus ele que se chamasse o Encontro da Lusofonia, em que a coisa será feita no âmbito do próprio Congresso Brasileiro, do próprio Congresso Nacional, quer dizer, do Parlamento Brasileiro. E isto, quanto mais, digamos assim, figuras mediáticas ele levar, mais importante, mais interessante vai ser, porque a coisa não é só discutir, a coisa é dar a conhecer, tá compreendendo? Despertar a curiosidade. Agora, a partir do momento, eu não conheço um caso em que um auditório como este, que comece a debater essa questão, não se sinta realmente sensibilizado por ela. Então eu acho que, quanto mais, isso é um processo. É um processo e isso atende, portanto, a crescer o número de pessoas que se interessarão cada vez mais pela questão da lusofonia. Eu não estou sendo utópico nessa questão. Eu acho que estou sendo realmente acompanhando realista. Por outro lado, no tocante à questão, me permite agora, do secretariado, concretamente. Bom, as Nações Unidas tem sede numa cidade de um país das Nações Unidas, em primeiro lugar. Podia ser em qualquer um, portanto. A CPLP, claro, terá sede num dos países da CPLP. Teria sentido ter sede num nono país, ou num terceiro país que seja da CPLP. Mas, nos estatutos da CPLP, consta a seguinte frase: e a sede do secretariado é de início em Lisboa. Inicialmente em Lisboa. Mas, evidentemente, todos estamos de acordo que seja em Lisboa. E que deva continuar falando em Lisboa. Portugal não é o dono da língua, como diz o outro. É uma construção conjunta, mas isso aqui é uma esquerda, não. E tem um significado, evidentemente, profundo. O papel de Portugal, o que Portugal representa dentro da lusofonia, evidentemente, é uma coisa um pouco diferente do que os nossos países todos. Claro. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que a sede deveria ser assim. Um símbolo histórico. Um símbolo histórico. É aquilo que eu estava dizendo no início. É o ponto de partida para aquilo que falamos hoje dos outros.
questão do acordo ortográfico, eu procuraria ser o mais rápido possível, porque eu já falei tanto sobre isso, já discuti tanto, já escrevi tanto, já tive tantos debates aqui, inclusive, na televisão e tudo, com editores, etc, etc. O que eu digo é apenas o seguinte: o que interessa, de fato, nessa questão do acordo ortográfico, é que nós não poderíamos mais compadecer, não poderíamos mais aceitar o nonsenso completo, que é uma língua de cultura, a terceira língua mais falada no Ocidente, ter duas ortografias diferentes e excludentes. E excludentes. Esse é o problema. Porque se uma criança portuguesa vai para o Brasil, não é? E já alfabetizada, e vai para a escola, e escreve Batista com P, teto com C, ou tato com C, vai ser reprovada, vai ser chumbada. E se vem para cá uma criança brasileira, é a mesma coisa, o contrário. Então, não põe o P do Batista, nem o C no teto, nem o C no tato, vai ser reprovada. Mas vamos mais ainda, no Timor-Leste, eu fico imaginando, estamos falando agora, a questão da língua portuguesa é um problema grave, não é apenas, o grande desafio não é apenas extramuro, é intramuros também. Quer dizer, é fundamental que nós, está compreendendo, consolidemos cada vez mais o português nos nossos países também, respeitando, evidentemente, todas as línguas, está compreendendo, nativas. Nós sabemos que Moçambique tem 43 línguas, Angola, se não me engano, tem 41 línguas, mas o português era uma delas, e o português é uma língua oficial, e o português, evidentemente, é uma língua de alcance, uma expressão muito maior, na medida em que é a terceira língua mais falada hoje no mundo. Certo? Então, o português passa a ser, como língua de cultura que é, passa a ser absolutamente fundamental para esses países, como eles próprios reconhecem. Agora, o que é... E aí temos a incorporação pelo português falado em cada um desses países, de um léxico todo, está compreendendo, dessas outras línguas, inclusive. O Brasil foi o primeiro que começou com isso, porque a quantidade de termos que existe de tupi-guarani no léxico brasileiro é enorme. Os topônimos brasileiros todos, quando os portugueses chegaram, já tinham nome, evidentemente. Os acidentes geográficos já tinham nome, que era o nome dado pelos tupis. Então, assim, é uma língua, que é uma língua, diga-se de passagem, muito vocálica, muito aberta, e que influenciou muito a própria fonética brasileira, que, diga-se de passagem, também é mais próxima da fonética, segundo consta, portuguesa da época, vemos isso até pela maneira como se pode, percebe-se isso até pelos próprios poemas, podendo da época, o próprio Camões, não é? Adapta-se muito mais a uma fonética mais atual. Brasileira, que naquele tempo era portuguesa. Bom, então essa questão do acordo ortográfico, estamos falando só de ortografia, não estamos tocando na língua, isso são sinais gráficos com os quais nós representamos a língua, né? Agora, no caso do Timor-Leste, eu estava dizendo, quando um timorense, apenas dizemos agora há pouco, entre 5% e 8% talvez fale português, um timorense resolve estudar português, e ele então vai a uma escola. Se ele entrar naquela porta da direita, ele vai encontrar uma escola portuguesa, porque Portugal tem lá uma grande quantidade de professores. Se ele de repente entrar na porta da esquerda, coincide de ser um professor brasileiro. Então, o Brasil tem mais de 80 professores do Timor-Leste, ensinando, portanto, dentro da ortografia brasileira, que é uma aberração completa. Uma ortografia portuguesa, uma ortografia brasileira.